E agora a gente parte para o nosso primeiro painel, Panorama do Crédito Imobiliário. Então, eu convido mais uma vez ao palco, por favor, o presidente da ABCIP, Sandro Gamba, vem para cá, você vai ser o mediador deste debate, bem-vindo de novo. Recebo também Antônio Carlos Wagner Chiarello, ele é diretor de soluções em empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, bem-vindo. Podem aplaudir, pessoal. Convido... Bom, Rodrigo Vermeling é diretor executivo de habitação da Caixa. Ele estava confirmado, mas ele teve imprevisto e não poderá estar com a gente hoje. Eu chamo agora ao palco o Romero Gomes de Albuquerque, diretor de crédito imobiliário do Bradesco. Seja muito bem-vindo. Convido ainda Thales Ferreira Silva, diretor de negócios imobiliário, veículos e consórcio do Itaú. Bem-vindo também. Todos apostos aqui, vocês da nossa plateia, vocês podem enviar perguntas aos nossos palestrantes por WhatsApp. O número pode ser acessado pelo QR Code, que vai aparecer aí magicamente na nossa tela em alguns instantes, aí está aí. Também ele aparece na programação do evento, está dentro da ecobag distribuída no momento do credenciamento. As questões de vocês vão ser respondidas ao final de cada painel. Eu quero fazer um pedido aqui especial, se vocês forem postar fotos, vídeos do nosso evento, não esqueçam, por favor, de marcar as redes sociais da ABCIP. Então, ali também, olha, no Instagram, @_ABCIP, estamos no LinkedIn, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Se vocês ainda não estão seguindo, é só seguir agora. E a nossa hashtag, que é super importante usar para que outras pessoas encontrem também o conteúdo, é hashtag ABCIP Summit 2024. Sandro, a palavra é toda sua. Aproveite. Um ótimo painel a todos e participem. Bom, novamente, obrigado por todos estarem presentes. Um bom dia a todos vocês, tá? Eu acho que espero que estejam curtindo esse painel e esse evento, tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse assunto do crédito imobiliário, além da poupança, é a pauta hoje, tá? Vocês viram aqui em diversas conversas que esse assunto ele é necessário ser discutido, ele está muito bem endereçado, tá? Acho que antes de a gente abrir para os painelistas, eu gostaria de dar 3 informações para a gente estar suportando essa nossa conversa. Uma é, mesmo com uma situação atual de redução da poupança, uma situação atual de taxa de juros no patamar que se encontra, o crédito imobiliário se mostra bastante pujante, bastante relevante em termos de crescimento, tá? Então, eu insisto e coloco que os últimos 3 anos foram anos recordes de distribuição de crédito imobiliário e esse ano, o primeiro semestre, mostrou também o potencial crescimento, tá? Então, e esse crescimento, ele vem do FGTS, sem dúvida nenhuma, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é bastante relevante, mas no SBPE também, ele apresentou um crescimento de 7%, tá? Então, acompanhando esses números, mantendo essa tendência do primeiro semestre, a gente vê um ano de crescimento do crédito imobiliário na avaliação da ABCIP. Outra informação importante é a composição do FUND, algo que a gente vem conversando bastante, e esse gráfico ele resume muito qual que é a estrutura do FUND, tá? O FUND do mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, nas últimas décadas ou anos anteriores, era totalmente galgado na poupança e no FGTS. E a gente aqui acompanhando o mercado, a gente poderia estar explorando muito a poupança com a representatividade de 34%, muitos iam questionar se o mercado ia se reinventar para poder estar crescendo. E a gente mostra que o mercado se reinventou. Nesse período de crescimento de crédito imobiliário, de redução da poupança, outras linhas foram criadas. E aqui, outros mercados foram criados, e, sem dúvida nenhuma, a parte de LCI, a parte de LIG, aí, ela foi importante para esse crescimento, importante para essa transição do mercado imobiliário em relação à poupança. E outro para a gente estar destacando aqui é o assunto da LCI. A LCI, nesses 3 anos, foi fundamental para suprir a ausência ou a redução da poupança, tá? E aqui mostra o impacto, a partir do momento da regulamentação, em fevereiro, o impacto que teve na distribuição de LCI, tá? Então, aqui eu acho que é importante para destacar. Feito isso,
um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar dividindo o painel com vocês aqui tudo. Nós tivemos aqui a apresentação da Oliver, de um trabalho feito com a BCIP, e para mim ficou muito claro que nós não vamos ter uma solução única, né? O crédito imobiliário nos últimos anos foi muito direcionado e tratado como único, seja operações de curto, longo prazo, e a gente viu que pelo material da Oliver nós não vamos ter uma solução única. Eu gostaria de ouvir de vocês, Chiarello, Romero, Thales, qual que é a visão de vocês em termos, sabendo que a poupança está reduzindo a relevância dela no mercado, qual que seriam os novos instrumentos, como que vocês veem daqui para frente, por favor? Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar de forma muito especial os clientes e os colegas do Banco do Brasil que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando. Cumprimentar os meus colegas de painel, Thales, Romero, nosso presidente Sandro, aí, que vem liderando um debate tão importante para o nosso país, de fortalecimento do crédito imobiliário, e poder trazer um pouco e contribuir para esse debate é sempre uma oportunidade muito rica. E, Sandro, eu acho que a gente tem uma feliz coincidência, né, da discussão e também da data que isso ocorre, né? Ontem, 21 de agosto, a gente está fazendo 60 anos da Lei 4380, que criou o Sistema Financeiro da Habitação. Então, a gente olha em retrospectiva e tem aí 6 décadas que o crédito imobiliário foi sustentado em diferentes momentos por diferentes soluções. E quando a gente olha o gráfico e a pizza que o Sandro mostrou aqui, a gente está olhando lá de 2,3 trilhões de crédito no sistema financeiro, 59%, 1,3 trilhão, sustentado por 2 fontes, FGTS e poupança. Mas, ao mesmo tempo, a gente já consegue detalhar 925 bilhões de reais sustentado por instrumentos jovens, né? Se a gente olha em termos de legislação, a gente tem a LCI de 2024 e hoje 20 anos, 360 bilhões aplicado. A gente olha o CRI de 97, mas traciona e deslancha a partir de 2011 com estímulos. A gente tem 208 bilhões de CRI no mercado. A LIG, também nova, 2015, regulamentada em 2017, 2018, e hoje ela tem 117 bilhões no mercado. Somando com os fundos imobiliários, a gente tem 41% sustentado com instrumentos que a gente, em algum momento, chamou de alternativos, complementares, e hoje eles são quase a metade já do que a gente aplica no crédito imobiliário. Isso demonstra o quê? Que instrumentos adequados, atrativos, os agentes de mercado respondem e trazem novas soluções em termos de recurso e de liquidez. E eu acho que a gente tem uma convergência aí de todas as visões, e a gente acompanhou isso nas manifestações mais cedo, nos dados que a Marina brilhantemente transmitiu aqui, de que a gente vai ter um conjunto de soluções relacionada a fortalecimento desses instrumentos para que a gente possa continuar ampliando os negócios. Então, acho que a primeira mensagem, Sandro, a gente precisa preservar e fortalecer esses instrumentos que já estão dando resultado, né? A gente tem que avançar, não retroceder em termos de mecanismos e de soluções para que a gente possa fomentar cada vez mais. Marina demonstrou aqui, vamos aumentar a liquidez desses instrumentos, trazer novos investidores, melhorar o ambiente normativo e simplificar procedimentos operacionais para que esses instrumentos continuem alcançando a sua função e possam fazer essa transição. O que a gente quer é que o crédito imobiliário cresça, os recursos possam estar se ampliando e a participação das fontes ela vai ser de acordo, e cada um desses instrumentos, com a atratividade que a gente consegue empregar na forma de aplicar esses recursos juntos aos investidores, com segurança jurídica, com adequado retorno ao risco e com estruturas que a gente possa, Sandro, estar equilibrando ativos de longo prazo com passivos de curto prazo.
né, com taxas pós-fixadas versus taxas pré-fixadas. Então, acho que a gente tem aí na securitização um caminho para experimentar em termos de novas soluções, que a gente consiga equilibrar essa equação de um financiamento de 20, 30 anos para o tomador, que traz aí diferentes ciclos, seja macroeconômico, seja pessoal, seja profissional. Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio, continuar fortalecendo os instrumentos atuais e experimentar os novos instrumentos através, por exemplo, da securitização, para poder fazer essa travessia, esse fortalecimento do crédito imobiliário, e a gente está celebrando aí mais décadas de mais recursos e que as fontes vão se ampliando em termos de financiamento. Obrigado, Querela. Boa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Novamente, muito obrigado pelo convite. Casa cheia. Sandro falou que ano que vem já vai duplicar aqui. Acho que é importante, porque o momento é importante para a gente poder debater tendências, todos os desafios. Marina, parabéns pela apresentação. Você conseguiu, em meia hora e 15, 20 slides, mostrar como a vida é difícil aqui. E é um desafio de todos, né? Então, o primeiro aspecto, e sendo muito aditivo, concordo com tudo que foi comentado aqui pelo Chiarello. Prazer também poder dividir aqui o palco com vocês. O desafio é enorme, mas ele não é cilado. Ele não é dos bancos, ele não é do sistema financeiro, ele não é do regulador, ele não é dos clientes, não é das entidades, não é das incorporadoras. Ele é geral. E muitos anos nós convivemos com esse tipo de desafio com localismos, com estudos individuais, com visões de lá e cá, nós contra eles, que potencialmente não levaram muito para frente. Então, eu acho que a gente tem conseguido, e você principalmente, Sandro, liderar uma agenda mais aberta, mas com uma visão mais positiva, influenciadora. Trouxemos a Oliver Wyman aqui num processo muito bacana, que trouxe inteligência, imparcialidade, junto com todo o conhecimento embarcado da BCIP. Tivemos, saibam vocês aqui, várias reuniões com os reguladores, com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central. Então, tem muita abertura, não tem negacionismo de que o desafio intelectual e de gestão é relevante e, principalmente, não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Então, eu gosto da palavra transição, porque a mudança de patamar vai vir realmente com um ambiente macro melhor. Mas, quando ele vier, que a gente esteja preparado para aproveitar esse momento macro melhor. Então, se não se desenvolverem agora as alternativas de financiamento, de securitização, de reforço regulatório, de testes e aprendizados, a gente vai estar aqui 5, 10 anos questionando o que poderia ter sido feito melhor. Então, é aproveitar essa oportunidade para, como foi bem colocado aqui, reforçar os instrumentos que aí estão, reforçar LIGs, CRIs, os fundos imobiliários, LCIs, testar novas ideias, para que eles possam conviver durante uma transição com o papel da poupança, que ainda é importante, depois a gente vai abordar um pouco disso, para que a gente chegue lá muito mais preparado para, dentro de um ambiente melhor de taxa de juros, poder destravar ainda mais esse crescimento. Porque os números são muito fortes, a gente vai trazer um pouco aqui de filme e capítulo, a tendência continua muito positiva, e eu não tenho dúvida que o foco dos bancos, financiadores, independente dos desafios de funding e de precificação, vai continuar tão elevado como foi nos últimos anos. A carteira é muito importante, a visão para os clientes é muito importante. Então, eu sei que eu tendo a ter uma visão mais otimista do que a média, mas acho que é importante para a gente ter esse momento de mobilização e engajamento e ter os reais debates. Adorei que o Damaso falou, adorei o evento, e principalmente para tratar dos pontos de dor, dos pontos de debate, e que eles não vão ficar aqui eternamente nos localismos que já vimos no passado. Então, concordo, temos uma transição, vamos reforçar os instrumentos, ter o debate aberto com os reguladores, para que a gente possa sair mais forte, cada vez mais, que é bom para todos que estão aqui nessa sala e para fora também. Excelente, Thalys. Obrigado. Bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigado, Sandro, aí pelo convite, né? E a turma aqui do palco. A visão é a mesma, né? A gente já faz isso, né? Os bancos é um crédito que tem um apetite enorme, né? É um crédito, como o Thalys comentou há pouco, é um crédito que você tem uma perpetuidade, né? Uma principalidade do cliente.
Se a gente olhar os primeiros meses desse ano, né, o primeiro semestre cresceu 7%, mas se a gente já olhar com o número de julho, né, que a BCIP já fornece aí para o mercado, só de SBPE são 100 bilhões de reais. Esse ano a gente já colocou na rua 100 bilhões de reais entre contratações, né, e concessões e contratações. Quer dizer, é um número gigantesco. O mercado, nós, financiadores, já estamos acostumados a fazer o famoso fundo híbrido, né, com esses instrumentos aí todos que já estão colocados, né, que precisam ser blindados, né. A gente teve recentemente essa alteração na questão da LCI e na prática, a gente perdeu aí praticamente 1/3, né, do que a gente vinha fazendo de LCIs. Na prática, ela ficou mais cara, ela ficou mais longa e, portanto, cobrando um prêmio mais caro aí. E isso tem um reflexo direto no FUND, né, nos chamados fundos híbridos dos bancos. Então, assim, a gente não precisa muito inventar a roda, né, Sandro? A gente já tem os instrumentos aí. A Marina mostrou aí, parabéns, Marina, mais uma vez aí pela apresentação. Mostrou o que funciona no Brasil, o que funciona no mundo, né? Muitas vezes a gente quer aquela síndrome de vira-lata, né? Vamos fazer o que os Estados Unidos fazem. Não dá, hoje ainda não dá, né? Do jeito que a gente viu lá o nosso spread médio negativo, não tem como essa indústria ficar de pé, né? Então tem que ter um aprendizado. O governo, foi comentado aqui, a ABCIP, através de você e de todos os associados, a gente tem conversado muito com governos, com o regulador, mostrado para ele, né, os exemplos que dão certo, os exemplos que já estão aí na prática, que precisam ser blindados, né, não precisamos inventar a roda, como eu disse antes. Então, assim, a visão é de otimismo, né? Vai ser cada vez mais uma participação menor de poupança. A poupança vai estacionar aí nos próximos anos, não vai deixar de existir. O próprio Damásio falou isso, né? Não deixa de existir, ele vai ficar em 700, 750 bilhões, coisa que o valha. Então, a gente vai precisar cada vez mais desses outros instrumentos, que já existem, já estão testados, e agora a gente precisa garantir, né, preservar, para que eles, de fato, eles consigam impulsionar o crescimento do mercado imobiliário como um todo, né? Excelente, Romero. Acho que vocês colocaram a parte da regulamentação, a parte muito tem coisa já pronta, né, que é muito mais ajuste. Acho que tem um indicador que eu coloco muito, a gente discute, é a inadimplência, né? Se a gente verificar a carteira de crédito imobiliário, que é uma carteira superior a 10 anos, independente da situação que está aí, a inadimplência mais baixa, isso prova que o sistema está muito bem equacionado, né? Então, o cuidado querer encontrar algo para aumentar o volume na entrada, mas desregular toda essa situação que ela já está muito bem testada, estabelecida como vocês fizeram. Então, excelente. E muitas coisas é assim a gente ajustar, né? Romero, deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou da LCI e até o Damaso em relação a esse volume, esse impacto relevante de LCI que aconteceu a partir da regulamentação. Você poderia explicar um pouquinho para a gente onde que está esse impacto, qual o perfil, qual a situação que fez essa redução ser muito relevante? Não, legal. No começo do ano, né, em fevereiro, o regulador fez algumas alterações para diminuir lá a isenção tirar os impostos, colocar uma restrição nos papéis isentos, né? A gente viu muito isso. CRIs, CRAs, que não tinham nada a ver nem com o setor imobiliário, nem com o agronegócio, né? E, de certa forma, tinha um certo exagero, né? Companhias de óleo e gás emitindo CRIs e coisa que o valha. Então, existia um certo exagero, o governo deu uma regulada, mas, ao mesmo tempo, teve impactos em outros papéis, né? Por exemplo, na LCI, que você comentou, quando você faz a alteração de liquidez de 90 para frente, né, para 12 meses, de 3 meses para 12 meses, você tira um pedaço da população que usava esse instrumento, né? Esse instrumento era um instrumento que está muito bem aceito pela população em geral, né? O mercado compra bem esse instrumento de LCI, e você precisa pagar um pouco mais de prêmio, porque você está agora alongando o papel,
Na prática, isso teve um impacto no fund, né, o chamado fund híbrido. Hoje, todos os bancos eles precisam necessariamente de uma composição mista de fund, né? A gente tem um repagamento da poupança. Todos os nossos clientes, quando pagam o PMT, e tem a reciclagem da poupança, mas ainda é suficiente. Então, você emite as LCIs, você emite as LIGs, para compor ali o chamado fundo híbrido. Então, o que aconteceu na prática foi que esse movimento foi um pouco exagerado, fez com que a gente tivesse que pagar um pouco mais de prêmio para quem quiser ficar nesse papel, e muitos deles fugiram do papel, né? Foram para outros instrumentos com liquidez, como fundos, até ações também. É um negócio que a gente mapeou no banco. Houve uma migração basicamente para esses dois. Teve um efeito também adicional da LIG, né? Que a LIG, a princípio, você estava com ela apartada do seu mapa 4 e a resolução ela colocou ela para competir com as LCIs. Então, a gente entende que foi um movimento que era importante, existia algum exagero, mas precisava de alguma correção. A coisa positiva, Sandra, é que eu escutei do Damaso aqui, que ele está sensível a esse tema, né? E só para a gente ver, dar como números, a gente tinha mais ou menos 30 bilhões, né, de emissões mês, caiu para 11, 12, um pouco menos na metade. Só aí a gente tem 20 bilhões adicional que a gente deixou de irrigar o sistema como um todo. Nem tudo ia para o mercado imobiliário, mas uma parte importante disso ia para o mercado, né? Então, essa alteração de regulação, ela tinha um propósito, né, até justo, mas ela foi muito ruim no aspecto de você encarecer o nosso fundo, né? Que era uma solução já dada, como eu comentei, já testada, já aprovada pelo mercado. Ou seja, se a gente simplesmente voltar a ter uma liquidez mais adequada, talvez, de novo, os 90 dias, ou um pouco menos do que os 12 meses, certamente a gente vai conseguir ter o adicional das LCIs na composição dos fundos do banco, e vai fazer com que isso se traduza efetivamente numa taxa de juros mais adequada, né? Excelente, Romero. O que a gente tem discutido, né, essa regulamentação em termos de ajuste do CRI foi muito positivo, né? Permitiu direcionar o CRI, que a estrutura dele foi para estar fazendo investimento no mercado imobiliário, foi muito positivo, mas nós vimos, em termos de LIG e LCI, o impacto foi o inverso, né? Então, é um debate importante, principalmente que a LCI ela supriu grande parte do percentual da poupança dessa saída, né? Então, é um item importante. Thales, gostaria de te fazer uma pergunta. Em termos do crédito imobiliário, a carteira do crédito imobiliário para um banco, qual que é a relevância, a tomada de decisão quando o banco decide aumentar o crédito imobiliário, ter na estratégia do banco o crédito imobiliário? Certo. Para ficar o summit inteiro aqui falando, né? Porque é uma carteira muito, mas muito relevante, né? O brilho dela interna, às vezes, é até maior do que o externo, do que vocês veem na superfície. É um desafio gigante em termos de funding, em termos de ticket médio, em termos de políticas de crédito, em termos de histórico. Mas hoje ela já é boa parte da carteira dos grandes bancos. Então, números públicos aqui, por exemplo, do Itaú, de toda a carteira de crédito que a gente tem dedicada ao varejo ou pessoa física, quase 28%, quase um terço, 28% está associada à carteira de crédito imobiliário do banco em pessoa física. É muito, muito relevante. Só para vocês terem uma ideia, era uma carteira que era de 45 bilhões de reais em meados de 19, final de 19, e chegou agora a 113 bilhões de reais em 2024. Então, um intervalo de 5 anos. E eu acho que isso aqui é válido para várias das análises que a gente faz aqui em todas as casas. E existem várias razões para isso. Hoje, o que eu acho a principal e a que mais norteia várias das nossas jornadas aqui é o papel que o crédito imobiliário tem dentro do ciclo de vida das famílias e das pessoas e da visão cliente. O próprio Damaso usou uma palavra que a gente usa muito lá no banco, que é principalidade. Então, vários de nós, várias pessoas, vários membros das famílias aqui tomam uma,
2, quiçá 3 vezes na vida uma decisão associada a crédito imobiliário. Ela é marcante, ela é provavelmente a decisão financeira mais importante que se vai tomar na vida, dado o comprometimento de renda, dado o olhar de médio e longo prazo, dado o ticket envolvido. E a gente visualiza que essa transação, apesar de todos os desafios que aqui já foram colocados, elas trazem uma série de outras externalidades positivas para o relacionamento daquele cliente com o banco, que usualmente vários aqui chamam de cross-sell. Então, é um cliente que vai transacionar fluxo, que vai discutir sobre cartão de crédito, sobre seguros, sobre outros financiamentos e conquistas de outros bens. Isso sempre se ele tiver uma jornada, que a gente chama lá no banco, e para vários aqui, impecável. E é um momento que a gente evoluiu bastante, o mercado como um todo evoluiu bastante aqui na jornada de crédito imobiliário, seja na parte do digital, seja na parte de todo o aspecto regulatório, folhas, papéis, e a gente ainda acha que tem muito para ser feito. O segundo papel que a gente enxerga é do mix de portfólio. Como toda instituição financeira, você tem uma série de produtos de crédito ali associados, alguns mais garantidos, outros menos garantidos, e passar por momentos de turbulência ao longo do tempo, os famosos ciclos de crédito, a carteira de crédito imobiliário agrega muita resiliência, porque, historicamente, como também foi bem demonstrado, os índices de inadimplência, tanto no curto quanto no médio prazo, são muito baixos, se bem controlados, com gestão e política de crédito de riscos muito bem calcados. A vida não é fácil, mas com toda a questão da garantia, aquele impacto que tem na vida do cliente, dele tentar se resolver, tentar uma renegociação para poder trazer de volta essa carteira em dia, é muito, muito forte. Então, em qualquer mix de banco que opera, tem um fator de gestão de portfólio muito, muito relevante. E, por fim, a gente fala muito aqui de ciclo de vida. A população está mudando. Então, hoje, boa parte do que a gente vê de envelhecimento, chegada dos jovens, nova proposta de valor para uma série desses públicos, e a gente escuta muito, poxa, mas não quer mais aquela conquista, não faz parte mais do cardápio, hoje é muito mais locação, não quero mais ter aquele bem. Pelo contrário, várias das análises e pesquisas que a gente faz hoje, principalmente da geração Z, que acompanhou a dificuldade da geração dos pais, a gente já está na Z, né? A conquista de um imóvel ainda é muito relevante. Então, fazer parte desse momento junto na construção da principalidade ao longo do tempo é muito importante para o banco. O que não diminui em nada o desafio de gestão de riscos, de gestão de funding, de precificação, de amortização de carteira, como toda a gestão de política de crédito que vários dos bancos aqui fazem. Só para uma mensagem final, nesse aspecto, continuará importante. Então, todo ano a gente começa, mas a poupança vai cair, a poupança, etc. Só para vocês terem um número. Entre 8 e 10 bi de reais por mês de amortização de operações geradas com funding de poupança. Estudos que a gente faz. Isso para o mercado como um todo. E o que tem sido feito é repor, como o Romero colocou, e, inclusive, agregado. No mês de julho, saiu ontem a informação da BCIP, foi um mercado de 14 bilhões de reais. Super, super importante. Então, tem a amortização de carteira, que, no final do dia, ajuda uma reposição. É uma nova conquista, é um novo cliente, é uma nova transação para os incorporadores do mercado primário, para vários aqui no mercado secundário. Então, é dessa maneira que a gente olha. Não é um ciclo de curto, mas sim um ciclo de médio e longo prazo e com muita importância relativa dentro dos bancos. Ô, Sandro, só fazendo um complemento aqui, que é uma coisa interessante. Já foi muito bem explorado pelo Thales, é um crédito importante, né? Traz principalidade, traz permanência, enfim. As gerações mais novas, né? A gente tem um banco digital, é o Next. Um dos primeiros produtos que o gestor do Next me pediu ao crédito imobiliário foi que a gente disponibilizasse esse produto para esse público, né? Bem consoante com você comentou. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é o duration dessa carteira, né? A gente faz uma carteira de 30, 35 anos, oferece para o nosso cliente 30, 35 anos, e ele liquida em 10 anos, né? É uma carteira extremamente líquida, né? Você já falou da inadimplência. Então, toda oportunidade que o cliente tem, usa o seu FGTS, tem um bônus de final do ano, ele vai lá e faz uma amortização. Quer dizer,
apesar de ser o principal crédito na vida do brasileiro médio, ele tem um zelo por esse crédito e ele, rapidamente, todas as oportunidades que ele pode fazer, ele vai lá e faz um aporte, fazendo uma amortização, né? Então, um duration de 10 anos prova aí que é uma carteira extremamente boa para todos, né? Todos os bancos também estarem trabalhando. Não, excelente, Thales, Romero. Carello, o Banco do Brasil se posiciona muito bem, tem toda a parte de melhores práticas para o ESG, tudo. Eu gostaria de explorar com você como que você identifica essas melhores práticas atrelado ao imobiliário, ao crédito imobiliário. Perfeito, Sandro. O ESG, eu acho que está na essência do crédito imobiliário, né? Se a gente olhar o S do social, está no espírito da lei que a gente comentou de 1964, está no que o Thales e o Romero falaram do sonho de realizar o sonho da casa própria, de fomentar o bem-estar social. Então, acho que isso traz de imediato e de muito forte como que a gente conecta o financiamento habitacional nessa nova condição que pode gerar muitas oportunidades. Aí, quando a gente sai do S e vem para a parte ambiental, a gente tem aí um longo histórico também, né, de exigências ambientais, outorgas, licenças, viabilidade dos empreendimentos, planos, projetos, então, que preservam e oferecem toda a regularidade e a conformidade dos empreendimentos. E como que a gente evolui nesse mercado de melhores práticas de ESG? A gente evolui nessa visão de integração das cadeias produtivas, de agentes financeiros, de empresas, para que a gente possa ter cada vez mais o empreendimento sustentável, né? A gente tem exemplos, e eu vou citar 2 exemplos concretos que a gente tem no banco para ilustrar um pouco disso, mas a gente evolui para essa visão do empreendimento sustentável, que vai gerando adicionalidades sociais, ambientais, que vai trazendo novas soluções de energia renovável, de aproveitamento de recursos hídricos, de descarte de resíduos, de mobilidade, combina áreas verdes, e isso tudo passa a ter valor no mercado. A gente tem hoje, para dar um exemplo, Sandro, no Banco do Brasil, 63 empreendimentos, aí, com quase 4 bilhões de reais, que a gente tem dentro da nosso framework o selo de operação sustentável. Isso traz oportunidades de médio e longo prazo para que a gente possa estar atraindo recursos, também reforçando os atributos de sustentabilidade dentro dos empreendimentos. E um outro exemplo, como que a gente tangibiliza isso? O Banco do Brasil fez recentemente uma operação pioneira no sistema financeiro, uma captação internacional chamada Triple Sustainable Ripple, de 100 milhões de dólares. Né? Se a gente olhar em termos de valor e da grandiosidade dos números do crédito imobiliário, pode parecer um valor menor, mas que traz dentro do lastro uma captação internacional, o framework das operações de crédito imobiliário, que tem as adicionalidades ambientais, sociais, atestadas aí, por entidades e consultorias e auditorias internas e externas, e trazendo uma captação internacional, Sandro, de 100 milhões de dólares com um banco de investimento francês, 50 basis points abaixo do que seria uma captação tradicional feita. Então, de novo, a gente combina, conecta alternativas de empreendimentos que a gente financia, que a gente atesta e que a gente modela práticas de referência em termos ambientais, sociais e de governança, para poder fomentar e atrair novos recursos, cada vez mais com amadurecimento de estruturas de securitização, com novas soluções em termos de avaliação dos recebíveis. Isso será um diferencial para que a gente possa fomentar esse tipo de negócio. Então, a gente tem a essência do S na habitação, mas a gente tem a parte ambiental, a parte de governança e as melhores práticas num processo de evolução que a gente enxerga como muitas oportunidades de negócio, que vão alavancar negócios, que vão ajudar a reduzir custos de captação e vão trazer
para todos os agentes a clareza da sustentabilidade que a gente tem no crédito imobiliário de uma forma estruturada e que contribui aí de uma forma muito positiva para o bem-estar das famílias e para o crescimento da nossa economia. Não, obrigado, Carelo. Acho que não tem dúvida que qualquer sociedade desenvolvida e relevante tem o setor imobiliário pujante, né? Então, e aqui não vai ser diferente e temos que estar continuando discutindo essa mudança de patamar de 10% do crédito imobiliário sobre o PIB para um patamar muito superior. Você, Thales, Romero, vocês comentaram da produção, que está vindo bastante relevante, diferente do que a gente começou o início do ano. Tá? Em julho foram os 14 bilhões de produção. Queria explorar um pouquinho com vocês, Chiarello, por favor, também. Na visão de vocês, quais são os principais alavancas que impulsionaram essa produção, nesse patamar que nós estamos, e fazer uma projeção para o segundo semestre de como que é esse patamar dessa produção? Começa aqui? E não perguntei da taxa, né? Você viu, é só a produção, Taxa? hein? Taxa você vai passando, assim, aos poucos, a gente vai fazer para você. Estou brincando. Vamos Sou nosso devolver. líder. Estou brincando, gente. A gente pode falar de taxa também, não tem o menor problema. Eu vou pegar o gancho da apresentação do Fernando antes, que ele mostra que a economia começa bem primeiro tri, segundo tri, terceiro tri dá uma titubeada, quarto você fica mais preocupado, e foi assim os últimos 4 ciclos, né? E a gente geralmente faz exercícios de perspectivas, orçamentos e tamanhos relativos de carteira nesse período entre setembro e novembro. Então, talvez a gente esteja no momento errado de fazer todo ano. Porque, fato, quando a gente teve aqui as conversas, inclusive dentro da ABCIP, das perspectivas para 2024, é que aquelas operações voltadas com funding SBPE, PF e PJ, a gente teria uma queda no ano de 2024. A gente só não sabia o tamanho. Tinha gente que achava que ia ser 15, que ia ser 10. Vamos ser um pouquinho mais otimista, colocar -3, -4, etc., mas caberia qualquer tipo de discurso. Fato é que nós fomos surpreendidos positivamente, e tem razões para tanto. Primeiro, eu acho que é o filme. Tá? Se a gente observar aqui de 2020, final de 2020, 2021 para cá, mesmo com todo aquele boom de 2021, acima de 200 bilhões de reais de concessão, eu acho que houve uma mudança natural de patamar. Mesmo com todos os desafios da poupança como foram colocados, as outras fontes foram sendo complementares, bem trabalhadas, ambientes melhores ou piores de taxa de juros. Acho que chegamos muito bem aqui, e agora é reforçar e continuar trabalhando nessa gestão de riscos ao longo do tempo. Segundo, que eu acho que ajudou bastante, do macro para o micro. O ambiente macro se apresentou um pouco melhor do que todo mundo esperava. Apesar do começo do ano a gente achar que a taxa Selic poderia chegar no final de 24 em patamares de 9, 9,5, hoje a gente discute os 10,5 ou inclusive um pouco mais, eu acho que isso gerou uma tomada de decisão no final de 23 e início de 24 da busca pelo crédito imobiliário também, que o ambiente de queda de taxa de juros poderia levar e leva a maior confiança, a maior expectativa, a um momento melhor de atividade econômica. Toda vez que a gente fala de crédito imobiliário, independente de PF, PJ, tem uma tríade que a gente tem que olhar. Renda, emprego, inflação. E os juros como transversal. A renda se mostrou mais resiliente. Os juros, no começo do ano, com uma tendência de queda e depois uma reversão. Tivemos soluços nas taxas prés aí entre junho, julho, e a perspectiva agora é acompanhar muito de perto, como bem colocou aqui o Fernando. E a inflação vai terminar acima do que se esperava, por volta de 4%. E a atividade econômica e o desemprego vieram em patamares melhores do que eram esperados logo no início. Isso gera renda, gente. Isso gera vontade, isso gera consumo. Eu tenho a carteira de veículos comigo lá. Se vocês soubessem o que está subindo o financiamento de veículos nesse ano versus o ano passado, é da ordem de 30%, 40%. Então, tem um impacto de massa salarial, de um pouco de nível de confiança, ou até de comparações com anos piores, que é muito, muito relevante para a gente ter em mente. Mas, para não me alongar, eu queria agregar 2 fatores. O primeiro deles, a gente está convivendo, desde o ano passado, um pouquinho antes, e esse vai continuar convivendo,
com uma série de entregas de empreendimentos que foram lançados há 2, 3 anos atrás. Então, o mercado primário vem forte. E a demanda de novos empreendimentos e lançamentos com o financiamento aqui na PJ continua muito forte, inclusive esse ano mais forte do que a PF. A gente pode ter questionamentos, mas tá forte? Não está forte. Isso entrega imóvel. Isso é gente para financiar imóvel. Mas é só o mercado primário. Muita gente, para ter o primário, tem que vender o dele. Agita o secundário. Tem demanda no secundário. Então, tem um aspecto aqui de entregas de empreendimentos. Eu lembro sempre do Eli, há 2 anos atrás, que ele falava, Thales, não são 2, 3 anos, a gente já está pensando nesse projeto 8 anos atrás. Eu falei, a vida é difícil mesmo, é assim mesmo que acontece. E o segundo aspecto é o aspecto de vendas. Vendas. Estou vendo o Francisco aqui, nosso parceiro, vendas fortes, quebrando recordes, gerando momentum econômico, gerando comercial, que também demanda financiamento. Então, a gente tem fatores de demanda, além da questão do déficit habitacional, que é clássica, não precisa nem comentar, muito fortes. Do lado dos bancos, mesmo com a gestão de riscos, com as questões associadas à poupança, mas com o ambiente econômico um pouco melhor, até pelo fator que eu destaquei anteriormente, do papel que o crédito imobiliário tem nas carteiras, com vontade de fazer transações. Vários volumes nossos aqui acima de 2 bi, 2 bi e meio, batendo 3 bi, versus a gente tocava sino em 2019, quando chegava em 800, 900 milhões, gente. Então, realmente, acho que é uma mudança de patamar. Mas, para que ela realmente continue evoluindo, são todos os debates que a gente não pode se esquecer ou menosprezar, porque achar que as coisas estão boas no curto prazo. E é uma tendência que, às vezes, a gente tem. Então, o nosso compromisso aqui com a BCIP, com o Sandro, é da gente não largar isso aqui, porque, senão, daqui a 3, 4 anos, a gente está tendo os mesmos debates e deixando de aproveitar novamente uma boa oportunidade. Falei muito, você gasta a última pergunta que tinha aí para mim. Eu vou fazer um complemento pequeno, então. De fato, 100 bilhões de reais é um número muito importante, para os primeiros meses do ano. O Thales falou aqui, o macro é extremamente importante para isso. Você tem o nível de desemprego caindo, você tem a renda ali, de alguma forma, se recuperando um pouco mais. Isso faz com que esse cliente fique mais elegível nas carteiras de risco do banco, na análise de crédito de risco. Esse cliente, ele teve que tomar muito. O Thales comentou que a gente teve muita entrega, está tendo muita entrega de empreendimentos anteriores. Esse cliente teve que tomar uma decisão de fazer o financiamento. No primeiro momento, lá atrás, ele tinha uma expectativa de que a taxa de juros ia cair, porque a Selic ia cair. Isso aí nos configurou, ele efetivamente tomou o seu financiamento imobiliário. Esse financiamento imobiliário, que em média aí nos bancos está na casa de 2 dígitos, que é uma consequência até de custo de funding, Você vê a poupança caindo. Se você olhar o balanço de todos os bancos agora no primeiro semestre, você vai ver a poupança caindo 1 dígito e as carteiras imobiliárias crescendo 2 dígitos. Então, mais uma vez, a importância de financiar esse mercado com outros instrumentos. Mas mesmo uma taxa de 2 dígitos, ainda é uma taxa barata em relação ao que a gente tem aí no mercado. Então, você tem a possibilidade, inclusive, um fato novo que o cliente hoje já precifica, que é a questão de uma portabilidade futura. Se, porventura, o mercado vier para níveis de taxas de juros de longo prazo mais adequada, e a parte disso vai se refletir no fundo, isso vai se refletir na taxa. Então, o cliente toma, sabe que em algum momento da história você pode também ter essa flexibilização de fazer algum tipo de portabilidade, e é um mercado pujante. Foi pujante, a nossa expectativa é que ele continue forte, apesar da gente ter uma atividade menor no segundo semestre, como comentado aqui, até pelo economista do Itaú, mas nós fizemos 153 bilhões, estou falando só de SBPE, que é o mercado que a gente atua. 153 bilhões o mercado fez no ano de 2023, já fizemos 100 agora. Então, certamente,
No início do ano, a gente previa na casa 5% de decréscimo, a gente agora está dizendo que os 153 vai ser passado com tranquilidade, né? Então, assim, é importante, né? É um mercado, como o Thales comentou, super relevante para as carteiras do banco. Nós vamos continuar financiando isso. Precisamos dos fundos alternativos para estar ajudando aí na composição final, né, para que não fique um preço uma taxa tão diferente, né, e consiga abranger cada vez mais gente, né, elegíveis para o financiamento. Então, a visão otimista. Acho que a gente vai ter um ano que começou com uma timidez, né, -5, -10, -15, e agora a gente está dizendo que vai ser melhor do que o ano anterior, né? Essa é a visão lá da casa. Só acrescentando aqui rapidamente também, a gente tem uma questão bastante clara que a demanda ela existe, né, relacionada a diversos fatores, como o Thales bem colocou. O que se busca precisar é o time que vai ocorrer, né? Às vezes a gente adia um pouco, posterga, entende melhor o cenário macroeconômico, combina, às vezes, uma condição financeira, uma condição comercial, né? A atratividade de um negócio que pode aparecer, e aí as questões financeiras combinadas com a questão comercial pode trazer outro tipo de atratividade para o cliente final. Então, de fato, a gente teve um semestre, pegando o exemplo do Banco do Brasil, extremamente positivo. A gente cresceu aí 35% em termos de desembolso em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra que essas decisões de investimento, elas passam por essa combinação das situações que o cliente identifica, né? A gente tem o crédito imobiliário como um desejo de consumo aí de todas as famílias, né? Realmente marca a decisão de investimento, e, de fato, a gente continua observando essa demanda aquecida e refletida nas contratações e no incremento nos volumes no sistema financeiro. Quando a gente olha especificamente essa combinação, como o Thales bem colocou, PJ e PF, a gente consegue potencializar uma visão de integração da cadeia produtiva em termos de negócio, que você acaba trazendo oportunidades comerciais para quem está financiando, para quem está desligando, para quem está trazendo um novo empreendimento, que gera essa demanda. E acho que também esse ponto que o Romero colocou muito bem, a estabilidade, né? Às vezes a gente tem a expectativa de que vai acontecer uma coisa, que vai acontecer outra, mas com a consolidação ao longo dos últimos anos aí dos parâmetros, dos indicadores financeiros e das questões envolvendo as operações, a gente viu muito mais confiança para se fazer o investimento e ao financiamento por parte dos nossos clientes, né? Porque assim ele posterga 6 meses, ele adia, ele traz uma nova solução de entrada, ele busca compor de uma outra forma a prestação e o pagamento, mas a necessidade de fazer o financiamento e fazer a aquisição está muito claro no planejamento das famílias. Então, eu acho que isso ajuda também a explicar esse momento atual, que a gente vem observando indicadores positivos em termos de contratação, ligado a essa confiança aí do tomador final de que vai poder fazer o financiamento, que as condições estão dadas, e também, em uma eventual necessidade, vai ter aí alternativas para se beneficiar financeiramente de algum efeito positivo que ele tiver, que ele puder capturar dentro da sua operação. Não, obrigado. Acho que está muito claro como o mercado está pujante, como o mercado está absorvendo, né? Acho que por todas as informações. Eu acrescentaria de que esse volume que foi realizado no primeiro semestre, uma maior representatividade é o mercado secundário, tá? Pelos dados da ABCIP. Então, toda essa informação que foi colocada em termos do mercado primário, que tem um volume relevante de entregas, ainda está para adicionar nesse crédito imobiliário, tá? Então, esse segundo semestre, mais essa informação que ainda não refletiu no primeiro semestre, tem tudo para ser um patamar muito maior de produção, tá? Eu vi aqui as perguntas
Grande parte das perguntas que nós recebemos aqui, sem dúvida, a gente já acabou respondendo. Tem uma aqui do compulsório, que eu acho que é importante estar colocando. Qual, na visão de vocês, não sei quem gostaria de estar respondendo, a liberação do compulsório em relação à expansão do crédito imobiliário? Eu posso começar aqui. Compulsório, o Damaso já disse ali que tem uma certa restrição com relação a isso, né? Mas o compulsório era importante, né? Se fala muito aí agora do 5%, né? 5% dá um pouco menos de 40 bilhões de reais de direcionamento. Então, importante, uma medida que de certa forma vai trazer mais poupança. Trazendo mais poupança, você faz com que o fundo médio ele caia. Você tem alguns elementos de incentivo, né? O regulador estava pensando, né, se eventualmente viesse a fazer essa liberação, a restringir no público, talvez no mercado primário, enfim, coisas do gênero. Então, importante, uma medida importante, irriga, mas se a gente lembrar, ó, 40 bilhões de reais não dá nem isso. A gente está fazendo 10, 12, fizemos 14, né? A gente ia consumir isso aí em 3, 4 meses, né? Com um pouco de direcionamento para o primário, talvez um pouco mais. Então, era uma medida que é bem-vinda, mas ela vai ser consumida entre 4 e 6 meses, dependendo de como vier a medida, né? Então, bem-vinda, mas a gente precisa, como foi mostrado aqui, né, na apresentação da Oliver, a gente precisa de medidas mais estruturantes para ter perpetuidade nesse mercado, né? Então, sempre vai ser bem-vindo, mas é uma decisão de curto prazo aí, que em alguns meses esse dinheiro adicional ia ser consumido pelos bancos. E, Romero, esses 40 bi de um possível liberação compulsória foram 2 meses de impacto da LCI, né? Então, se a gente discutir na regulamentação, são 2 meses que poderia estar suprindo muito mais, né? Bom, estamos chegando no final aqui. Gostaria das considerações finais de vocês. Rapidamente agradecer. Eu acho que a gente está tendo um debate bem rico, cada vez mais elevando o nível, trazendo visões diferentes, abrindo as portas da BCIP, cada vez mais influenciando a agenda. Te parabenizar pela liderança, já falei, eu acho que a gente está abrindo a cabeça para novas frentes, influenciando, e que continuem contando aqui que a gente não vai desistir dessa agenda sempre em conjunto, porque ela tem uma visão país, visão instituição, visão... Aqui não tem concorrência. A demanda é tanta, é um produto tão relevante, é igual a agenda de sustentabilidade, foi muito bem descrita. Tem concorrência em sustentabilidade? Não tem. Tem concorrência nos assuntos de diversidade? Não tem. Tem concorrência para esses desafios que a gente está enfrentando aqui, de funding, de um olhar de crescimento, de avanço do famoso 10% do PIB? Não tem. Então, a gente tem que estar aqui olhando em conjunto para cada vez mais mudar o patamar. E, novamente, parabéns aqui pelo evento. É isso aí. Parabéns, Sandro. Casa cheia, né? A gente tem um compromisso no próximo ano ter uma casa maior, né? O que a gente recebeu como patrocinador, recebeu de pressão para arrumar convite. Eu disse, pessoal, eu tenho uma cota aqui, vamos comprar. Não, eu tentei comprar, mas estava cheio, né? Então, já chega um pedido aqui para no próximo ano a gente ter um espaço maior. Mas parabéns, Sandro, parabéns pelo evento, pela liderança lá como nosso presidente. E o que o Thales comentou, né? Esse é um mercado que interessa, né, a todos, é um mercado que tem demanda, né? Foi dito isso aqui, né? Os financiadores gostam desse mercado, vamos continuar fazendo crédito imobiliário, né? A gente tem uma vocação, quase todas as grandes casas aqui colocam esse produto como um produto estratégico, né, no seu desenvolvimento, né? Então, a mensagem é uma mensagem de otimismo, uma mensagem que a gente quer, né, em conjunto com o regulador, com o governo, com todos os outros entes, com as outras entidades. A gente quer prover o mercado de um fundo mais adequado, né? Então, esse é o recado que a gente traz, um recado de otimismo, um recado que não vai faltar, né, intenção e nem vai faltar fundo, né? Agora, o custo do fundo vai depender muito também de como as coisas caminham, né?
E a gente quer que ela caminhe bem para que esse custo de funding ele fique adequado e ele consiga propiciar aí a cada vez mais financiar essa indústria que a gente entende que é super importante, né? Importante para a carteira dos bancos, mas importante para o país como um todo, né? É um mercado imobiliário saudável, é um mercado imobiliário de economias em ascensão, né? Então, esse é o recado e agradecer a você a oportunidade e dar os parabéns aqui pelo evento, tá? Agradecer também, parabenizar aí Sandro, Felipe, toda a equipe da BCIP aí pelo evento impecável. Eu acho que a gente tem claramente aí uma convergência de avaliações, né, e de ações aí de todos os agentes, e isso tem o condão de mudar de forma estrutural e de trazer soluções de curto, médio e também de longo prazo para que a gente possa continuar fomentando esse mercado que é estratégico para o nosso país, né, gerador de emprego, de divisas, e traz aí, mobiliza de uma forma muito clara toda a nossa sociedade, seja Poder Executivo Federal, Municipal, Estadual. Então, acho que políticas habitacionais e fomento ao crédito imobiliário trazem aí diversas dimensões positivas em termos de crescimento e desenvolvimento. Quando a gente faz isso com essa visão convergente aí dos diferentes agentes, a gente tem a capacidade, às vezes dá mais trabalho, né, Sandro? Mas tem a capacidade de trazer soluções melhores e estruturantes que permitam aí a gente fazer um crescimento sustentável nas próximas décadas. Obrigado. Excelente. Obrigado pela participação de vocês, tá? Muito bom. Obrigado, gente.